Atos capítulo 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, a comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo os produtos entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casas em casas, tomavam as suas refeições com alegria, igreja, e com singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Senhor, nós queremos aprender nesta manhã um pouco mais, Senhor. Queremos aprender neste texto que mostra algumas marcas de uma igreja que abalou o mundo há 2000 anos, Senhor. E que nós, Senhor, nesta manhã, Pai, as marcas que talvez esteja faltando aqui na minha vida, no nosso meio, que nesta manhã eu consiga entender e ter essa marca na minha vida, Senhor. Senhor, pela sua misericórdia, Senhor, me usa, dá voz, sobretudo a autoridade do Espírito Santo para falar com a tua noiva, Senhor. Abençoa cada irmão, nossos queridos, amados, convidados, visitantes, Senhor. Fala poderosamente com eles, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar-vos. Diga comigo, as marcas de uma igreja que abalou o mundo. Bill Hybels, em um de seus livros, pergunta: qual é a igreja mais importante do mundo? É a igreja que Deus está edificando em você aqui nesta manhã. Quer saber qual é a igreja mais importante do mundo? A igreja mais importante do mundo, irmãos, irmãs, queridos visitantes, é a igreja que Deus está edificando em você nesta manhã. Glória a Deus. Você é a igreja mais importante do mundo. Quais são as marcas desta igreja que ainda hoje pode abalar o mundo? Irmão, será que existem marcas de igreja que pode abalar o mundo? Quais são as marcas desta igreja? Para responder esta pergunta, irmãos, eu não posso olhar para o tempo presente, não. Para as igrejas contemporâneas, não. Para responder esta pergunta, eu preciso olhar para a igreja mãe, a igreja que se iniciou em Jerusalém. Diga comigo, Jerusalém. Foi lá que iniciou a igreja mãe. E é olhando para ela que eu faço a mensagem e trago para os irmãos esta manhã. A igreja mãe. Aquela igreja possuía algumas marcas. Primeiro, ela se reunia no templo, a leitura foi clara, e de casa em... Segundo, ela tinha profundo compromisso com a doutrina e também com a celebração festiva. Era uma igreja que festejava ao Senhor, celebrava a alegria e a vitória. Era uma igreja profundamente engajada na ação social. Horizontal, a igreja cuidava da assistência social. Vertical, era uma igreja que mantinha oração, relacionamento com Deus. Era uma igreja que não apenas evangelizava, não, mas era uma igreja que fazia discípulos, aleluia, louvai ao Senhor. Não é apenas uma igreja chamada a evangelizar de porta em porta, entregar folheto, mas ela era uma igreja discipuladora, que ensinava os novos da fé a caminhar, glória a Deus. É uma igreja que tinha grande comunhão dentro dos muros de Jerusalém. Jerusalém era fechada por muros. E era uma igreja que tinha comunhão e também tinha simpatia, não só dentro do convívio dela ali, mas ela tinha comunhão também fora dos muros. Hoje vemos igrejas, irmãos, infelizmente, queridos visitantes, querida igreja, igrejas que têm um desequilíbrio muito grande, infelizmente. Igrejas que zelam muito pela doutrina, mas não celebram a Cristo com entusiasmo, com alegria, com fervor.
Igrejas que são muito ativas na assistência social. Tem muita igreja assim, mas que desprezam a oração. Igrejas que mais crescem em números. Temos muitas, irmãos, eu não posso citar nomes aqui. Mas que mercadejam a palavra de Deus. Tem visto igrejas por aí assim, irmãos? Igrejas que crescem assustadoramente muito, mas mercadejando a palavra. Vamos olhar para a igreja de Jerusalém como nosso exemplo e como nosso modelo. A igreja de Jerusalém é uma igreja que tem zelo pela teologia. Versículo 42, eu quero todos os irmãos, jovens, crianças, a Biblinha tudo aberta, nós vamos acompanhar a mensagem temática de ensinamento e nós vamos ler os versos. A igreja que serve de exemplo, que tem uma marca que abalou o mundo há 2000 anos, esta igreja, primeiro, versículo 42, perseveravam na doutrina, irmãos. Quer ver a marca de uma igreja que Jesus estabeleceu? Firmeza doutrinária. Diga comigo, a marca de uma igreja que abala o mundo tem firmeza na sua doutrina. A igreja de Jerusalém nasceu sob o bastão da verdade. A igreja começa com o derramamento do Espírito Santo, a pregação cristocêntrica e a permanência de novos crentes sempre na doutrina, no ensinamento dos apóstolos. Ao longo da história, igreja, irmãos, os irmãos talvez não estudaram teologia, alguns dos irmãos, talvez não sabem de alguns casos que aconteceu ao longo da história, e no final eu vou entender se você quer ser igreja de Deus ou não. Se você falar, eu quero ser a igreja de Deus, você vai entender o que Deus quer que você faça, até o final da mensagem. Ao longo da história houve desvios, infelizmente, irmãos, desvios da verdade. Na Idade Média, houve muitas heresias na igreja. A igreja se corrompe com as heresias. Houve um momento da ortodoxia sem piedade. Houve um momento no século 12, 13, que surgiu um movimento chamado pietismo, que era piedade sem ortodoxia. No século 14, os quakers, um movimento de hereges dizendo que o importante é a luz interior. Existem filosofias hoje, irmãos, dizendo que o que é importante é a luz interior. Filosofias, que não podemos citar nomes aqui, que ensina que nós temos uma luz interior, que nós somos deuses, que nós temos que pensar positivo e falar-se positivo. Eu sou filho de Deus perfeito, eu sou sempre positivo. E entra para a confissão positiva. Existe também, irmãos, o movimento liberal, a razão acima da revelação. E existe também, nessas heresias hoje, o movimento neopentecostal, ou seja, experiências acima da revelação. Deus tem compromisso com a sua palavra, amém, igreja? Deus tem compromisso com a Bíblia que está na mão de vocês aí. Deus tem compromisso com a palavra. A palavra de Deus é uma palavra pura, maravilhosa, fiel e verdadeira. E a igreja do Senhor, preste bem atenção, a igreja do Senhor fiel não pode mercadejar a palavra. Esse DVD que está sendo gravado, esta mensagem com a igreja, eu pretendo entregar para pessoas de movimentos neopentecostais. Porque eu penso sim que Deus vai usar nesta palavra que eu vou dizer para mostrar qual é o verdadeiro compromisso que Deus tem com a sua igreja. Você tem compromisso com Deus esta manhã? Você tem compromisso com Deus? Amém, glória a Deus. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Seja fiel, zeloso na doutrina. A igreja que zela pela teologia persevera na oração. A igreja de Jerusalém, irmãos, não apenas possuía uma boa teologia, não apenas uma boa teologia da oração, não apenas teoria de orar, mas a igreja de Jerusalém, ela mais orava do que falava em orar. O que nós aprendemos na lição desta manhã? Sobre a oração. A igreja do Senhor é uma das marcas da igreja. A lição diz assim, era uma marca da igreja primitiva. Vamos lá, irmão. Era uma marca da igreja primitiva ou ela é uma marca da igreja de Jesus?
A oração é uma marca da igreja do Senhor na terra. Então a igreja que abalou o mundo, eles estavam unânimes em oração. Eles perseveravam em oração. A igreja, quando estava em oração, a igreja tremia, os alicerces sacudia, o poder de Deus caía, pessoas eram batizadas no Espírito Santo, glória a Deus. É quando estamos orando, esses dias estávamos orando numa vigília, e de repente Jesus mandou poder e batizou no Espírito Santo os jovens. Em oração, igreja. Todos unânimes. Os líderes da igreja iam sempre, Atos 3, versículo 1, às 3 horas da tarde eles iam ao templo orar. Sabe o que acontecia, querida igreja? Quando eles iam 3 horas ao templo orar, Deus curava as pessoas. Pedro, em uma de suas certas idas para o templo, a sombra de Pedro passa sobre uma pessoa e a pessoa é curada pelo poder de Deus. A sombra de Pedro, irmãos, traz cura, traz ousadia, traz libertação, irmãos, porque era um homem de oração, de compromisso. Mas Pedro era melhor do que nós. A Bíblia diz que ele era sujeito às mesmas paixões que eu e você. Mas qual a diferença dele para mim? Porque ele realmente era um homem de oração. Quer ter poder, irmãos? Quer ter poder, igreja? Quer ter poder, igreja? Busque a Deus. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Quer pisar no centro de Umbanda e fazer lá uma rebulice? Quer pregar para uma família de pessoas ateu? Ore, busque a Deus e Deus vai te usar. Aleluia, glória a Deus. Louvai ao Senhor. Os líderes da igreja estão orando. A igreja que deixa uma marca para nós hoje está em profunda perseguição. E ela começa a orar, primeiro século, a perseguição das legiões romanas. O Império Romano começa a perseguir os cristãos do primeiro século. A igreja se coloca a orar. Irmãos, quando a igreja ora, treme o lugar. Já sentiu tremer com a presença de Deus? Quando já teve uma experiência assim? Não precisa erguer a mão, só dê glória a Deus, amém. Experiência quando você treme, irmãos. Deus usa você poderosamente. A liderança entende que a sua maior prioridade é a oração e a palavra. Sabe qual foi o primeiro sinal que Deus deu a Ananias? Ananias, irmãos, estava com medo de Saulo, porque Saulo matava os cristãos. De repente Saulo cai, tem uma visão, aceita Jesus, muda-se para Paulo. E aí Ananias fala, não, Senhor, lá eu não vou. Aí Deus fala, Ananias, vai lá porque Saulo está orando. Irmãos, olha o sinal. Saulo está orando. O sinal de que um homem, Deus pode mudar, é quando ele está orando, buscando Deus. Pedro está preso, mas orações incessantes da igreja em seu favor, e ele é liberto miraculosamente. A igreja de Antioquia ora, e Deus abre as portas para as missões mundiais. Paulo e Silas oram na prisão, Deus abre as portas para a Europa aceitar o Evangelho. Paulo ora com os presbíteros da igreja de Éfeso na praia, e muitas almas são ganhas para Jesus. Paulo ora para os enfermos da ilha de Malta, e os enfermos da ilha são curados. Glória a Deus, irmãos. Louvado ao Senhor. A igreja hoje, preste bem atenção, e está sendo gravado. A igreja hoje fala muito em oração, mas não ora. A igreja evangélica, a igreja adventista da promessa, nós falamos muito em oração, muito, mas oramos pouco. Precisamos mudar este quadro. Glória a Deus que Deus está usando homens esse ano nessa gestão, que está trabalhando na igreja uns 4 anos esse ano na igreja de Paranavaí. Queira Deus que nós possamos estar juntos, unidos, orando, para que quando nós orar, sacuda o alicerce, trema a igreja e nós possamos sentir a presença de Deus, irmãos. Mas não é esse tempo de concreto. Você, a igreja, trema na presença de Deus, na presença do Espírito de Deus. Havia temor, versículo 43, acompanhe comigo. Uma das marcas da igreja de Deus, no zelo pela teologia. Versículo 43. E em cada alma havia temor. Diga comigo, 1, 2, 3 e em cada alma havia
Vamos ler juntos? Todos estavam cheios de temor. Para ainda por aí, não precisa apagar não. Hoje, as pessoas estão acostumadas com o sagrado. Se acostumamos com o sagrado. Há uma banalização do sagrado. Há uma saturação, uma comercialização e uma paganização das coisas de Deus. Os filhos de Eli apresentaram um fogo estranho perante Deus. Quem conhece a santidade de Deus, não brinca com Deus. Amém, irmãos? Quem conhece a santidade de Deus, não brinca com as coisas de Deus. Atos capítulo 5. O pecado da mentira foi punido com morte. Há crentes, irmãos, e esses crentes nós precisamos orar, inclusive eu, começando por mim, fazendo piada com as coisas de Deus, e muitas vezes, me perdoe eu dizer, mas eu também preciso me converter, às vezes eu erro, e nós precisamos entender que Deus está nos ensinando nesta manhã, para que nós possamos entender, devemos ter temor das coisas de Deus, não brincar com as coisas de Deus. Não há temor da igreja nos dias atuais. As novelas, o pior de tudo é que nós crentes brincamos com coisa séria. Eu estou com um vídeo lá em casa que o André me emprestou e que o tio Cleide assistiu, e eu acreditei plenamente também, Cleide, no que eu vi. Achei que era um pouco ilusão. Eu não lembro o nome do pai de santo, pastor Aldo. Eu gostaria que a igreja assistisse aquele DVD, irmãos. Tem uns exageros aí de neopentecostal. Mas ele conta a história de que as novelas da Rede Globo, todas elas são oferecidas aos demônios. Eu não vou citar nomes aqui, não me convém citar agora. E este pastor Aldo conta que muitos crentes, irmãos, infelizmente, por não saberem, estão dando ibope à audiência. E ele conta o nome das pessoas envolvidas. E este pastor Aldo conta também como foi que Deus chamou ele. Mas por ele entrega a pessoas importantes, dono dessa grande rede. Nós às vezes tiramos tempos de pregar a palavra, de levar uma palavra para o irmão que está judiado, cansado. E às vezes nós perdemos tempo com programações. Programações que blasfemam do nome de Cristo. Filmes que blasfemam do nome de Deus. Não há temor na igreja do século 21. Mas na igreja de Deus verdadeira há temor. Amém? Não vou entrar por este lado agora. Em uma outra ocasião, eu vou passar este filme com permissão dos diretores. Ou na minha casa, eles assistir, ou na igreja, se autorizar no telão. E nós vamos ver algumas coisas esquisitas. E algumas bombas que são faladas ali. Muito sérias. E a igreja, infelizmente, não há temor de Deus na igreja. Preste atenção, irmãos, porque eu estou pedindo para pessoas que caem em oração, porque a mensagem é uma mensagem de ensinamento. Eu não estou trazendo uma mensagem de fervor espiritual, de Pentecoste, de reteté. Não, é uma mensagem de ensinamento. Deus me deu. Eu ia trocá-la agora há pouco, o Adriano falou, vai mudar a mensagem? E eu olhei assim e falei, Senhor, eu vou dar essa mensagem mesmo. Você quer ouvir o que Deus está dizendo? Então eu te convido a prestar atenção em nome de Jesus. Ouça bem. Havia a presença da intervenção extraordinária de Deus. A marca de uma igreja que abalou o mundo tem a presença extraordinária da intervenção de Deus. Versículo 43. Leiam comigo. Todos estavam cheios de temor. Leia agora. E muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Jesus usava os apóstolos e os apóstolos faziam sinais e maravilhas acontecer. Deus mudou a igreja? Deus mudou? Deus mudou? Então nós acreditamos que os mesmos sinais Deus opera no meio da igreja. Recentemente, há poucos dias, meu irmão foi pregar numa igreja, e uma igreja pequena, todos conheciam a mulher. E quando o pastor falou, a senhora acredita que o senhor pode levantar a senhora da cadeira de roda agora? Ela falou, eu acredito. Irmãos, Deus levantou a mulher em nome de Jesus na oração. Meu irmão foi testemunha disso. Você acredita que Deus pode curar pessoas cancerosas?
A pergunta é, por que alguns não são curados em nosso meio? E nós damos aquela desculpa, às vezes assim, porque às vezes Deus quer assim. É o espinho na carne dele, tudo bem, entendemos a soberania de Deus. Mas será que muitas vezes não é falta a gente acreditar, irmãos, e falar em nome de Jesus, levanta e anda? Aqui tem um irmão muito querido, o irmão Arnaldo, conheceu o pastor Cassiano Domingos de Souza. Irmão Arnaldo, lá atrás, faz assim, irmão Arnaldo, está lá. Conheceu ele, homem sério, irmão Arnaldo? Homem sério ou não? Sério. Deus usa o pastor Cassiano Domingos de Souza, eu estava presente, 1992, talvez o irmão já conheça a história, mas talvez o visitante não sabe, talvez o irmão Litoninho não sabe ainda. O pastor Cassiano estava orando num ginásio de esporte, no Palácio do Círculo Militar em Curitiba, batiza o Espírito Santo, mais de 300 almas batizadas no Espírito Santo, em uma vigília, em 5.000 pessoas, amém? Amém, irmãos? Jesus batiza no Espírito Santo ainda. Dons espirituais sendo derramados sobre a igreja. Mas o que me chama a atenção é que o pastor falou para uma criança, levanta e anda em nome de Jesus. E a criança levantou e andou para a glória do Senhor Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, irmão? Ele merece ser adorado. O Senhor é aplaudido nesta manhã, glória a Deus. A igreja, irmãos, que tem a marca de Deus, é a igreja que vê intervenção extraordinária. A irmã Eunice Cazuza dos Santos, estou citando o nome dela aqui neste momento, em que passa por uma doença no intestino, não lembro se era o câncer, né? Câncer. Passa pelo câncer. E certa vez o pastor chega em casa chorando, desesperado, que a mulher ia morrer. E nós oramos, ali a minha esposa e eu, um pastor, acredite, Deus vai fazer uma obra, pastor. A igreja começou a orar, Paranavaí começou a orar, todas as irmãs, todos os irmãos orando, a região paranaense começou a orar. O médico falou assim, leva para casa, dá 3, 4 meses, no máximo 6 de vida, está lá para a glória de Deus curada. A última palavra é Deus que dá na sua vida, irmão. Se Deus quiser curar, Deus vai curar nesta manhã em nome de Jesus. Agindo Ele, quem impedirá? Às vezes nós dizemos assim, é porque o irmão não tem fé. Às vezes é eu que não tenho fé e não acredito no poder de Deus. E diz a palavra de Deus que Deus estava presente na vida da igreja. Paralíticos eram curados. A igreja ora e o lugar treme. Sinais e prodígios são feitos. Felipe realiza sinais em Samaria, me perdoa, irmãos. A conversão de Saulo é seguida de sua cura. A libertação de Pedro, irmãos. Imagina você estar preso. De repente, você, irmãozinho aí, nosso querido visitante, irmão do Maurício e dessa moça bonita. Imagina você estar preso num lugar, mas você aceita Jesus, está adorando a Deus, mas está preso. E Deus sacode o alicerce. Imagina comigo, vamos imaginar assim, vocês comigo, junto com ele. Vamos imaginar um por um. Estamos presos, servimos a Jesus, mas estamos pregando o evangelho, levamos uma surra porque o país não aceita. E de repente estamos lá, todos sanguentados, mas a igreja está lá orando. Imagina de repente, as portas do alicerce, ou seja, os alicerces da prisão, tremer e a porta se abrir. Imagina isso. Quantos acreditam que Deus faz isso? Eu louvo ao Senhor, irmãos. Toda a glória é a Deus. É algo que me emocionou muito. Sábado passado, os irmãos não estavam aqui, alguns, e eu não podia deixar de dar um testemunho. A glória a Deus, mas uma experiência. Eu acho que a Fátima e a Maria devem saber, os irmãos aí. Algum tempo atrás, 2 traficantes, ou melhor, um traficante e um bandido, quiseram matar um jovem. E eu lembro que ia chegando da igreja, abrindo o portão, e esse jovem correndo, entrou dentro do meu quintal. E na hora que ele entrou, irmãos, eu assustei mesmo com aquilo ali. E de repente desce não posso citar nomes, desce uma pessoa, um dos traficantes, queria matar ele atrás de mim, irmão, pelo amor de Deus. E esse traficante, por respeito, consideração a minha pessoa e a minha família, falou, irmão, traz ele para fora. Eu falei, não, aqui no meu quintal não, pelo amor de Deus. Eu fui criticado, irmãos, por muitos irmãos que não entenderam. Você está louco, poderia levar um tiro nas costas, podia morrer. E eu fui criticado porque na hora eu entrei no meio e eu pedi para aquela pessoa, pelo amor de Deus, não mata ele, não faça isso. O revólver na mão e o outro junto. Eu entrei no meio, dentro da minha casa, no meu quintal, a minha esposa e meus filhos, Débora, vai para dentro. Raquel, lembra, filha? Tereza, pelo amor de Deus, vão para dentro. E eu ali em espírito clamando, Deus tem misericórdia. E com medo também, irmãos. E aí o cara falou assim, olha, você vai escapar hoje porque eu respeito o irmão. Mas eu te pego depois. E subiu.
Aquele cara, irmãos, eu ponho na minha moto, a minha esposa pedia pelo amor de Deus chorando, eu falei, não, eu vou levar ele. Põe na minha moto, levei ele para o Jardim São Jorge, arranquei minha camisa, dei a minha camisa para ele. Eu lembro que eu dei um dinheiro para ele, falei, olha, Jesus te ama, Jesus tem uma obra na sua vida, Deus tem uma obra na sua vida, larga dessa vida, aceita Jesus pelo amor de Deus. E eu entreguei o recado, irmãos. A Marli foi em casa semana passada, eu não imaginava isso. Eu não contei um pedaço semana passada. Você acredita que Deus mostra anjo para as pessoas? Quando a Marli me conta a história, eu só vi depois pela Tereza contando para os outros, eu não tinha ouvido esse pedaço. Irmãos, aquele jovem foi embora. Eu segui meu caminho, vim para casa, um pampeiro, um converseiro, todo mundo, que isso, você está louco, você leva um tiro. Mas Deus, irmão, guarda, Ele protege você, Ele protege eu. Sabe por que o diabo não toca em você? Porque em volta de você existe o anjo do Senhor te protegendo. E quando o anjo do Senhor está com você, Satanás pode vir com a espada, ele pode vir com canhões, pode vir com seta, mas quando ele vai atirar, existe o anjo do Senhor do seu lado, ele não pode te atingir. Mas você precisa acreditar nisso, irmão. O anjo do Senhor está ao seu lado, te guardando, te protegendo. E diz, esse rapaz foi embora. E a Marli conta que a mãe desse rapaz tem muita vontade de me ver. Mas eu, que rapaz? De quem vocês estão falando? O que se passa? Aí me contaram, lembra de um rapaz, Lia, minha esposa, você fez isso? Eu falei, lembro. Falei, hoje ele aceitou Jesus, hoje ele é pastor, né, Marcelo? Pastor, né? Amém, igreja? Ele é pastor, serve a Deus, uma alma ganha para Jesus. Satanás perdeu mais uma alma, mas o que eu louvo a Deus, irmãos, não sei contar com as palavras certas. Diz ele que quando ele montou na moto, um dia antes ou 2 dias antes, pode falar? Que é Jesus que salva, né, irmãos? Mas ele tem uma visão um dia antes de um anjo. Irmãos, eu não sei se você tem problema de acreditar em ver anjo, mas eu não tenho esse problema não. Os discípulos viram anjos. A minha avó, que o meu irmão Arnaldo conhece, minha avó, uma mulher séria, irmão Arnaldo. Séria, né? Aceitou Jesus quando viu um anjo. A irmã Maria Fontana, vó do Anderson e sogra da irmã Ana, largou de fumar quando teve a visão de um anjo. E aí, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Então Deus envia os seus anjos, ministros de Deus a teu favor, glória a Deus. E quando ele teve essa visão, ele me procurou, mas me procurou na hora que ele ia morrer. E Deus deu o livramento, o anjo é o livramento do Senhor. E não é eu que salvei, como diz a mãe dele, foi Jesus Cristo que salvou aquela vida. Irmão Toninho tem experiência, vocês vão ver o testemunho dele. Quero convidar você, tá? De coração, um convite especial. Quando esse irmão atrás for dar o testemunho da vida dele, quero te convidar para assistir o testemunho do irmão Toninho. E mais irmãos que estão presentes aqui, convidar bastante gente. A igreja vê a presente intervenção extraordinária de Deus. Pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagre no seu povo. Diga comigo, há 2 extremos na igreja. Diga comigo, junto, há 2 extremos na igreja. Aqueles que negam o milagre. E aqueles que inventam o milagre. É verdade ou não é? Verdade. E esses extremos é um perigo. Nós não podemos, irmãos, negar que existem os milagres de Deus. Amém? O maior milagre de Deus é nesta manhã. Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Esse é o maior milagre. O maior milagre, Deus tira o irmão Toninho, que dá essa liberdade de falar. Deus tira de onde ele estava lá, naquele presídio, naquela prisão. E Deus coloca ele para sentar entre os príncipes desta manhã. Aleluia. Glória a Deus. Deus tira você da idolatria, do paganismo, da prostituição, da idolatria aos falsos ídolos e traz para a igreja do Deus vivo e verdadeiro. Isso é o maior milagre que eu entendo. Diga comigo, uma igreja que tem marca, tem entusiasmo no culto.
versículo 46. Pode colocar no telão, irmão. 46. Vamos ver, irmãos, como é o entusiasmo da igreja que tem as marcas no mundo, que abalou o mundo há 2000 anos. Vamos ver juntos? Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Bem forte. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Amém, igreja? Glória a Deus. A igreja tinha prazer de estar na casa do Pai. Tem prazer de estar na casa de Deus? Fala para o seu irmão, tenha prazer de estar na casa de Deus. Fala para ele, dá um abraço nele aí e fala, tenha prazer de estar na casa de Deus. Meu querido visitante, tenha prazer, você está na casa do Pai, na casa de Deus. O culto, irmãos, era aquele culto cemiteriano da promessa? Não. O culto era o culto dos pinguim costais? Não. O culto ao Deus era um culto que era uma delícia. Quem está gostando do culto aqui nesta manhã? Está uma delícia, está uma delícia. Escola bíblica gostosa, louvor gostoso, presença de Deus, louvores maravilhosos, mensagem para a glória de Deus, pelo menos para mim, está uma delícia. Estou aprendendo a palavra de Deus. Os muçulmanos têm mais de 1 bilhão de adeptos, de fiéis. Só que os muçulmanos não cantam. Nós cantamos, nós celebramos, nós aplaudimos, nós pulamos na presença de Deus, irmão. Quer povo mais alegre, que festa melhor que essa? Eu não acho graça chegar na igreja e só conversar. Irmão, nós gesticulamos as mãos, nós adoramos o Senhor, nós te amamos, Senhor. Eu beijo meu irmão, ele me beija. Há comunhão, koinonia entre os irmãos. Olha como é bom e precioso isso, irmãos. Alegria, a igreja viva, a igreja que tem a marca que há 2000 anos está vivendo. É a igreja que tem a alegria de estar na presença de Deus. Você está alegre na presença de Deus? Está alegre mesmo, Maurício? Está mesmo, Maurício? Está vibrando aí, Maurício? Na presença de Deus? Vamos lá, meus irmãos. A igreja que tem entusiasmo no culto tem comunhão. Digam comigo, a comunhão no templo é uma das marcas da igreja ao longo dos séculos. O louvor na igreja, irmãos, era constante. O prazer era grande, o louvor era constante. O louvor agrada a Deus, tem sua origem em Deus, tem o propósito de exaltar a Deus. E como resultado do louvor, ao quebrantamento de coração, meu irmão. O louvor a Deus faz você ser quebrantado. Eu não sei vocês, mas quando eu realmente presto atenção nos louvor, quando eu realmente presto atenção, eu me sinto quebrantado. Eu sei que você se sente assim. Eu vejo olhos de irmãos daqui que sentem isso. A igreja viva, a igreja constante, é uma igreja alegre. A igreja constante é uma igreja que produz resultados através da oração e do louvor. A igreja era ultra transcircunstancial. Por favor, versículo 46 aí no telão. Veja bem, meus irmãos. Ultra transcircunstancial, versículo 46. Diariamente perseveravam unidos no templo, partindo pão de casa em casa, tomando as suas refeições com alegria e com singeleza de coração. Glória a Deus. A igreja, irmãos, transbordava de alegria. Os apóstolos eram açoitados pelo sinédrio. Os apóstolos apanhavam, alguns foram mortos, mas eles se regozijavam por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Talvez você nesta manhã sente afronta aí na tua família, alguém próximo, pelo nome de Jesus, se sente afrontado. Regozije-se na presença de Deus, igreja. Glorifica a Deus quando você é afrontado por seguir a igreja, os caminhos de Deus.
A igreja, os discípulos de Antioquia da Pisídia, mesmo perseguidos, transbordavam de alegria e no Espírito Santo. Era uma igreja que mistura sofrimento com adoração. E aí, você sofre? Adore o Senhor no meio do sofrimento. Não saiu aquele dinheiro que você espera? Está sofrendo? Adore o Senhor no meio do sofrimento. Não conseguiu alcançar os seus alvos, objetivos? Está sofrendo? Adore a Deus no meio do sofrimento. E deixa Deus trabalhar. A igreja valorizava a comunhão. Os crentes tinham prazer de estarem juntos. Aonde desce o Espírito de Deus, aí a união entre os irmãos. Aonde desce o Espírito de Deus, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. A igreja do primeiro século valorizava a comunhão. Quando a igreja valoriza a comunhão, cessam as brigas, as contendas. Então a igreja zela pela comunhão e valoriza, que ela tem essa marca, brota aqui na igreja, irmãos, brota aqui na igreja. Não contendas, mas brota o perdão de Deus. É aqui na igreja que deve brotar o perdão de Deus e a cura das nossas almas. A igreja mantinha comunhão, estavam reunidos juntos, partindo pão de casa em casa. Eles se reuniam no templo e também nos lares. Nós temos feito tão pouco isso, né, igreja? Tão poucos. A correria do dia a dia, o ativismo não nos dá mais esse privilégio de estarmos mais unidos, achegados uns aos outros. Os crentes do primeiro século eram sensíveis para ajudar os necessitados. Os crentes converteram, irmãos, diga comigo assim, os crentes converteram o seu coração e também o seu bolso. Tem irmão que não gostou. Ué, os crentes, irmãos, tinham tudo em comum, eram sensíveis para ajudar os necessitados. Eram desapegados dos bens e eram apegados às pessoas. Os crentes encarnavam a graça da contribuição. Amém, igreja? Falou em mexer em dinheiro, fica sério todo mundo. Mas os crentes sentiam amor pelo irmão. Quando o irmão estava sofrendo necessidade, ele repartia o que tinha com o irmão. Irmãos, não estou dizendo da igreja de Paranavaí, não estou dizendo disso. Eu estou falando de um contexto geral. A igreja está individualista e materialista e precisa voltar ao primeiro amor. Amém? O estilo da igreja precisa ser mudado. Quem não ama seu irmão, não pode amar a seu Deus. Diga comigo, uma igreja verdadeira produz impacto na sociedade. Estou terminando, tá, irmãos? Aguente mais um pouquinho. Versículo 47. Preste atenção no 47. E eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. A igreja do Senhor era comprometida com a verdade. A igreja verdadeira, ela é comprometida em ouvir a palavra da verdade. A igreja verdadeira não é legalista, não. A igreja verdadeira é uma igreja santa e não farisaica. E o que tem de gente que se acha santo, mas é um fariseu. O que tem de gente que acha que é uma igreja, que é uma pessoa comprometida com a verdade, mas é um legalista. Devemos ter a verdade, mas não legalismo. Devemos ser santo, mas não fariseu. Devemos ser piedoso, mas não cheio de santarrice. Os crentes devem ser alegres. E alegre que eu falo, não é o rosto mostrando, irmão, não é isso. Tem irmão que é sério, mas ele é alegre por dentro, é o seu coração, é o seu jeito de ser. A igreja é alegre, diga comigo, a igreja é alegre. A igreja é festiva. A igreja é íntegra. Mais forte agora, a igreja contagia. E aí, está contagiando? Amém, irmãos? Está contagiando? Você contagia as pessoas querem ficar perto de você, porque é isso que a palavra está ensinando. O estilo de vida da igreja. Preste atenção, estou quase terminando, quero que você preste bem atenção nos momentos finais. O estilo de vida da igreja impactava a sociedade. Os maridos se tornam melhores com as esposas.
Uma igreja impactada, as esposas se tornam melhores com seus maridos. Os filhos são melhores, os pais são melhores, os estudantes são melhores, os profissionais são melhores quando tem uma vida impactada pelo Evangelho de Jesus. Amém, irmãos? Irmão, você como crente no seu trabalho e eu como crente, devemos ser referencial, devemos causar impacto. E eu glorifico a Deus por alguns testemunhos que eu tenho visto, de pessoas que falam, aquele irmão é diferente no serviço. É chamado talvez por alguns, talvez de bajulador, para não usar outra palavra aqui. Mas o interessante é que ele sabe que ele serve aos seus senhores como ao próprio Cristo, obedecendo, sendo sincero nos seus trabalhos. Mas você, cristão, é chamado para ser diferente. Crente não pode ser chamado no serviço de vacilão, como alguém diz assim por aí, vacilão. Crente não pode ser chamado no serviço de que mata o tempo, né? Como? Morcegão. O Batman, né? Tem muito Batman por aí, né? O crente não pode ser Batman. Ele é Superman, ao contrário, ele não é o Batman, o morcego. Ele é aquele que faz o serviço render e Deus é glorificado, o patrão fica feliz e fala, olha como os crentes são diferentes. Ei, você crente aí, você que é crente, é diferente no serviço? Amém? É diferente na escola? Você que estuda, que namora, que joga bola, que faz o seja lá o que for, é diferente onde Deus te coloca? Amém? Dê fruto onde Deus semear você. Fala para o seu irmão ao lado, dê fruto onde Deus te semeia, meu irmão. Não importa se é no campo de bola, não importa se é na escola. Fala para ele, dê fruto onde Deus semear você. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvai o Senhor. Terminando, uma igreja que produz impacto na sociedade é uma igreja que experimenta um crescimento numérico diário. Versículo 47, por favor. Versículo 47. Vamos ler juntos? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo... Glória a Deus, irmão. Amém, meu irmão? Glória a Deus, a igreja que causou impacto, assustou o mundo. Começou apenas com um homem de Nazaré, um humilde carpinteiro. Depois ele chama 2 pescadores, estavam pescando. Depois ele chama mais 2. De repente eram 12 mais um líder, um mestre. E de repente não era 12, vamos ver o que vai acontecer, irmãos. A igreja, pela soberania de Deus, experimenta um crescimento numérico diário. Qualidade gerando quantidade. A igreja crescendo em números, a igreja crescendo diariamente, a igreja crescendo por adição de mais vidas, a igreja crescia por ação divina. Devemos crescer por ação divina. Veja o crescimento da igreja. 120 membros, Atos capítulo 1, versículo 15. No próximo capítulo de Atos 2 e 45, olha o crescimento da igreja. De 120 para 3.000. Amém? Cada vez que eu falar o número, vocês falam amém. A igreja, nos primeiros dias, 120. Está fraco, né? Vai aumentar mais, né? A igreja cresce em Atos 2, 3.000 membros. A igreja cresce um pouquinho mais em Atos 4 e 4, mais 5.000 membros. Atos 5, 14, agora uma grande multidão agrega a igreja. O número dos discípulos, dos discipuladores, os líderes vão crescendo, é multiplicado grandemente. A igreja vai se expandir para a Judeia, para a Galileia, para Samaria, e ela é estabelecida, e ela é fortalecida no mundo inteiro. Aplauda o Senhor Jesus e fica de pé. Glória a Deus, Jesus é a tua igreja. Glória a Deus, fica de pé, meus irmãos. Louvado é o nome de Jesus, o ministério de louvor à frente. A pergunta é, irmãos, Rick Warren disse que a pergunta errada é, preste atenção nessa pergunta para nós orarmos. O que eu devo fazer para a minha igreja crescer? Será que esta é a pergunta? Preste atenção aqui agora. Todos vocês, olhem para esse irmão aqui. Olhem no meu olho. Canaliza eu aqui agora. Isso, todos aqui olhando para mim, enquanto eles se preparam.
Será que a pergunta é assim, ó? Não, irmão? Será que a pergunta é assim? O que eu devo fazer para a minha igreja crescer? Não, não é essa a pergunta certa. A pergunta certa é assim: o que está impedindo a minha igreja de crescer? Quantos entenderam? Diga amém. Não é o que eu devo fazer para a igreja crescer. A pergunta nessa oração que nós vamos orar: o que me impede? O que impede a igreja de crescer? Nós vamos orar, irmãos. Nossa igreja de Paranavaí agora, que está ouvindo. A nossa igreja, ela tem feito a diferença na nossa sociedade, na nossa cidade. A igreja adventista da promessa tem feito a diferença no estado. A igreja adventista da promessa tem feito a diferença no país. Que Deus nos ajude a ser uma igreja que produz impacto no meio em que vivemos. Que Deus ajude você, querido irmão, que Deus me ajude também. Que aonde eu viver, eu seja um impacto para Ele. Que aonde eles viver, seja um impacto para eles. Quem quer ser impacto aqui nesta manhã? Quem quer deixar Deus impactar aqui nesta manhã?